O veneno da validação. Como sua própria boca está destruindo seus sonhos. Pense na última vez que partilhou um grande sonho com alguém e sentiu aquela onda de validação. Esse sentimento agradável foi, na verdade, o veneno a entrar no sistema. O primeiro sintoma de um objetivo que começa a morrer, antes mesmo de nascer. Você foi enganado pelo seu próprio cérebro, e está na hora de entender como. É uma arquitetura traiçoeira, construída dentro da sua própria mente. Cada vez que você verbaliza uma ambição, lançar aquele negócio, aprender aquela habilidade, transformar o seu corpo, o seu cérebro aciona um alarme falso de conquista. Ele liberta uma recompensa química, uma faísca de prazer, que imita a sensação da vitória real. E nesse exato momento, a sua determinação começa a sangrar. Por que se esforçar na jornada, se o aplauso já chegou na partida? Você se torna viciado na admiração pela promessa, não na disciplina da execução. Pense na sua energia como uma reserva de água finita e preciosa. Cada conversa sobre os seus planos, cada explicação detalhada sobre os seus métodos, cada debate sobre a sua visão, é um pequeno furo nesse reservatório. No início, parece inofensivo, mas a fuga é constante. O que acontece quando essa energia, que deveria erguer paredes, é gasta em longas conversas sobre a planta da casa? A construção nunca começa de verdade. É aqui que a sabedoria do estoicismo se torna uma arma. Epicteto nos adverte a focar apenas no que está sob nosso controle. E a opinião alheia, a validação, a inveja e até mesmo o incentivo dos outros estão radicalmente fora do seu domínio. Ao partilhar os seus planos, você entrega o leme do seu estado emocional a mares que não pode comandar. Imagine um agricultor que, orgulhoso da sua semente rara, a desenterra todos os dias para mostrar aos vizinhos. Vejam como é promissora, ele diz. O que acontecerá com essa semente? Exposta ao ar, manuseada em excesso, ela nunca germinará. Seus sonhos são essa semente. Eles precisam da escuridão protetora do silêncio, do solo fértil do seu foco inabalável, para desenvolver raízes fortes o suficiente para um dia romperem a superfície. Proteger a fase mais frágil dos seus planos não é viver isolado ou paranoico, é inteligência estratégica. Lembre-se de Bruno, o empreendedor. Ele tinha uma ideia brilhante para sua loja, e, na euforia do momento, partilhou-a com todos no seu círculo. As reações vieram como uma enxurrada. Isso é muito arriscado. Já pensou na concorrência? Acho que devias começar mais pequeno. De repente, a dúvida plantada por uma voz que ele confiava começou a sufocar a sua convicção. A energia que ele antes usava para pesquisar fornecedores e construir o seu site, agora era gasta a defender a sua ideia em discussões mentais e a justificar a sua ambição. Em poucas semanas, o projeto que ardia como uma fogueira tornou-se fumo e depois cinzas. A sua visão não foi destruída por um fracasso, mas desintegrada por 1000 pequenas opiniões. É por isso que você deve construir uma fortaleza interior. Um espaço mental onde os seus objetivos são guardados, nutridos e fortalecidos longe do ruído do mundo. Este não é um ato de frieza, é um ato de autopreservação. A verdadeira força não está em convencer os outros do seu potencial, mas em demonstrá-lo através da ação silenciosa e consistente. Você evolui, transcende e reclama o seu poder quando trabalha nos bastidores. Deixe que o mundo veja o escultor apenas quando a obra-prima estiver pronta para ser revelada. Até lá, o ateliê permanece fechado, e o som que ecoa lá dentro não é o de vozes, mas o do martelo a dar forma à pedra. Quantas das suas horas são realmente suas? E quantas são sequestradas pela tirania do urgente, por um fluxo interminável de notificações, pedidos e problemas de outras pessoas que se disfarçam de prioridades? Você corre o dia todo, apaga incêndios, responde a mensagens e, ao final do dia, desaba com a sensação exaustiva
de ter movimentado montanhas, apenas para acordar e perceber que continua exatamente no mesmo lugar. O caos não é o seu destino. É uma escolha que você continua a fazer, momento a momento, ao confundir movimento com progresso. Estar ocupado é correr numa roda. Ser produtivo é construir a estrada. O estoicismo ensina-nos a ver essa distinção com uma clareza brutal. Sêneca já nos alertava que não nos falta tempo, mas que o desperdiçamos em abundância. O grande ladrão da sua vida não são as horas que passam, mas a atenção que você entrega a tarefas que não o aproximam de nada significativo. Para escapar desta armadilha, é preciso a coragem de um imperador. Pensem em Marco Aurélio, a governar o vasto e caótico Império Romano. Ele não podia dar-se ao luxo de reagir a tudo. Todas as manhãs, ele definia o que era essencial, o que servia ao bem maior de Roma, e podava o resto sem piedade. Dizer não ao supérfluo não era um ato de rejeição, mas a mais alta forma de foco. É um ato de poder. O primeiro passo para construir a sua própria arquitetura da ação é este: traga tudo para a luz. Pegue numa folha de papel e escreva cada projeto, cada obrigação, cada ideia que consome a sua energia mental. É um ato de poder. O primeiro passo para construir a sua própria arquitetura da ação é este. Agora, olhe para essa lista e faça a pergunta que separa o trigo do joio. Se eu só pudesse realizar uma destas coisas para sentir que a minha vida avançou, qual seria? Seja implacável. O que não for a resposta deve ser eliminado, delegado ou adiado. Isto não é frieza, é estratégia. É a sua bússola. Um objetivo que vive apenas na sua mente é fumo bonito, mas sem substância. Ele só ganha corpo quando é cravado no papel. Um plano escrito é um contrato que você assina consigo mesmo. É a sua declaração de intenções, a sua rota num mundo que fará tudo para o desviar. Mas um plano fraco é inútil. O céu deve responder a 3 perguntas fundamentais, e deve respondê-las com precisão cirúrgica. Primeiro, o que? Defina o seu objetivo com uma clareza que não admita ambiguidades. Segundo, por quê? Este é o seu combustível. Se o seu porquê não for forte o suficiente para o levantar da cama num dia frio e chuvoso, ele não o levará a lado nenhum. Terceiro, como? Delineie os primeiros passos práticos e mensuráveis. Não precisa de ver toda a escada, apenas o primeiro degrau. Lembre-se do que aconteceu com Bruno, cuja ideia se desfez sob o peso das opiniões. A sua fraqueza não foi apenas falar demais, mas a ausência de uma estrutura que sustentasse a sua visão. Agora, veja o caso de Lia, a designer. Ela também tem um sonho ambicioso, criar uma aplicação. Mas, em vez de anunciar ao mundo, ela trabalha no seu ateliê fechado. O seu plano não é um desejo, é um documento vivo. Nele estão os esboços da interface, as fases de desenvolvimento, os potenciais custos e as métricas de sucesso para a primeira versão. Quando a dúvida bate à porta da sua mente, ela não tem apenas paixão para a combater, ela tem um mapa. Ela tem a próxima tarefa. Essa clareza a torna inabalável. Como um plano definido, a disciplina diária deixa de ser um fardo e torna-se a sua maior libertação. Muitos veem a rotina como uma prisão. É um erro fundamental de perspectiva. A rotina não aprisiona. Ela protege a sua energia das decisões triviais. Quando você estabelece hábitos âncora, como exercitar-se logo ao acordar, ou dedicar a primeira hora de trabalho ao seu projeto mais importante, você automatiza o progresso. A sua força de vontade, um recurso limitado, deixa de ser gasta a decidir se vai fazer, e passa a ser usada para fazer bem.
Esta estrutura é o que lhe dá liberdade para ser criativo, para resolver problemas complexos e para estar presente, porque o essencial já está a ser cuidado. É a isto que os antigos chamavam ataraxia. Essa paz de espírito inabalável não é um dom místico concedido aos sortudos. É o resultado direto de uma vida intencionalmente projetada. É a tranquilidade conquistada por quem sabe para onde vai e dá um passo nessa direção todos os dias, independentemente do ruído exterior. A ponte para o seu futuro não se atravessa por acaso. Ela é construída, viga a viga, através da clareza do seu plano e da consistência das suas ações diárias. Você é o arquiteto. Construir em silêncio e agir com um plano claro não são apenas estratégias. São o antídoto para o veneno da validação que sabotou tantos dos seus sonhos. Aquele sentimento agradável que antes o enganava, agora revela-se como a armadilha que sempre foi. A paz que você procura não está nos aplausos dos outros, mas na solidez do que você ergue com as suas próprias mãos, tijolo por tijolo. Se esta mensagem sobre construir uma vida com propósito e clareza ressoou consigo, subscreva para continuar a aprofundar esta jornada conosco aqui no Força Interior Zen. Agora, queremos ouvir a sua história. Qual foi o objetivo mais importante que você sente que foi sabotado, não por falta de capacidade, mas pela armadilha de o partilhar cedo demais? Mantenha-se firme e construa com propósito. No nosso próximo encontro, vamos desvendar como transformar a percepção alheia do seu silêncio na sua mais poderosa arma secreta.